Olá, aqui é a Júlia, sou engenheira civil e sou a responsável por ajudar você a faturar de 2 a 5 mil reais em uma semana com o projeto hidro e elétrico. E nesse vídeo eu vou passar para você os 3 erros que muita gente, muitos projetistas cometem e acabam com o lucro dos seus projetos de instalações. Confesso para você que esses 3 erros eu já cometi aqui dentro da minha empresa e também quando eu trabalhava em um outro escritório. E são 3 erros que depois que você soluciona eles, que você resolve ele, o seu lucro vai lá em cima. E quando a gente está falando de lucro de projeto, a gente não está falando de faturamento ou de quanto a gente cobrou por aquele projeto. Isso acaba se confundindo muito porque a gente está falando de horas de trabalho, do nosso trabalho. Quanto custa as horas do nosso trabalho? Quanto que custa a hora que eu estou dedicando aqui para um determinado projeto, para um determinado cliente? Então vamos lá. O lucro do nosso projeto, como que a gente faz para aumentar diretamente um fator que influencia diretamente no lucro do nosso projeto? Então vem comigo. A gente pegou um projeto, fechou uma proposta. A gente vai desenvolver o projeto com a qualidade de excelência que a gente desenvolve, com o diferencial que a gente desenvolve e cobrou X valor. Se a gente desenvolver esse projeto em menos tempo, você não percebe que o valor da nossa hora aumentou? Por quê? A gente fez o projeto com a mesma qualidade, com o mesmo diferencial, recebendo o mesmo valor, só que a gente desenvolveu em menos tempo. Sobrou tempo para eu captar cliente, sobrou tempo para eu bolar estratégia para o meu negócio, sobrou tempo para eu já iniciar o próximo projeto e já estar investindo meu tempo em uma outra proposta. Então, quando a gente diminui o tempo, diminui o processo de projeto, a gente aumenta o nosso lucro diretamente. Não sei se você já teve a sensação, eu já tive, de chegar no final do mês, ter aquele prolabore pequeno, pagar as contas aí que tem para pagar, de aluguel, conta de luz, teve uma manutenção que teve que fazer aí no computador, pagou a mensalidade do software, e aí sobrou só aquele prolabore pequeno e o lucro do teu escritório zero. E aí você não tem um dinheiro para investir no próximo mês, você não tem dinheiro para fazer pastas novas para tua empresa, você não tem dinheiro para investir em marketing, você não tem dinheiro para captar novos clientes, para comprar uma placa de vídeo melhor pro teu computador, porque o teu negócio não tá dando lucro, o teu negócio tá sobrevivendo. Então, como que a gente faz para resolver isso e aumentar o lucro do teu projeto? Eu quero que a partir do vídeo de hoje, você resolva esses 3 itens aí no teu escritório. Você corrige esses 3 erros que provavelmente, e talvez você esteja cometendo pelo menos algum deles aí no seu negócio, que está acabando com o lucro dos teus projetos. E se depois de ouvir isso, você acha que isso não aplica pro teu negócio, que tá bom do jeito que tá, acompanha até o final, que se tá bom do jeito que tá, você ainda tem chance de melhorar muito mais. O lucro, ele não está diretamente relacionado ao valor que a gente ganha pelos projetos ou que tipo de projeto que a gente fecha. Aqui no escritório, a gente trabalha com vários modelos de projeto. Edifícios de múltiplos pavimentos, residenciais, comerciais, residências unifamiliares, sobrados. E cada um desses projetos, a gente tem um lucro diferente, assim como o valor que a gente cobrou. Então, eu quero fazer para você uma comparação real do que já aconteceu na prática aqui com a gente. Fechando um projeto de um edifício de 4 pavimentos e fechando um projeto de uma residência unifamiliar de 2 pavimentos. Ambos os valores de proposta são diferentes, ambos sistemas diferentes, ambas instalações são diferentes. Mas o que acontece? Esse valor do edifício, ele é um valor de proposta de contrato maior. E esse valor da residência menor. O que não quer dizer que o meu lucro aqui vai ser maior do que esse, porque na prática não foi. E ambos os projetos foram fechados para o mesmo cliente, tá? Então o que a gente tem? 2 projetos precificados da mesma maneira, levando em consideração a demanda que a gente tinha de cada projeto. E esse da residência, a gente teve um lucro maior. Por quê? A gente conseguiu desenvolver ele em menos tempo do que a gente previa, do que o edifício, que deu muito mais trabalho do que a gente achou que ia dar, muito mais reuniões. Então, o nosso valor da hora na residência deu maior. O lucro que a gente teve
por hora foi maior. Então, a gente sempre precisa focar em projetos e processos de projeto que representem um lucro maior para a gente. Então, vamos lá. Quais que são os 3 erros que você tem que parar de cometer, corrigir aí no seu negócio para você aumentar o lucro do seu projeto? Erro número 1, não ter material de apoio completo e correto para desenvolver os projetos de instalações. E eu não estou falando só de template, porque se você já sabe, a gente trabalha com o software Revit da Autodesk para a gente desenvolver o projeto hidro e elétrico do início ao fim, projeto em BIM, mesmo que a gente receba o arquitetônico em CAD. A gente faz o projeto com auxílio de templates e de famílias. Mas quando eu falo de material de apoio completo para você, para o teu negócio, eu não estou falando só de template, que é sim muito importante, as famílias são muito importantes sim, mas você precisa de muito mais documentos de apoio para os projetos, para você fazer o teu processo de projeto com muito mais facilidade, com um fluxo de projeto constante. E o que são esses documentos de apoio? Que documentos de apoio que você precisa ter? Então, aqui no escritório, todo o processo de projeto tem com base vários documentos de apoio, que vai desde o primeiro contato com o cliente, lá na captação, até a fidelização desse cliente. A gente tem muito mais documentos e materiais de apoio do que só templates, porque ter lucro com o projeto, aumentar o lucro do projeto, não é só fazer o projeto em si. Envolve várias outras etapas desse processo. Então, a gente tem documento de apoio para captar cliente, para apresentar o portfólio, para montar a proposta, para apresentar um contrato para ele que realmente condiz com o serviço que ele está contratando, modelo de arquivo de apresentação, modelo de legenda, documentos de apoio de normas, recomendações técnicas, manuais, memoriais, à nossa disposição com muita facilidade para a gente fazer o projeto, além de formas de apresentação, memoriais. Então tu tá fazendo o projeto hidro lá e tal, chegou a etapa de fazer o memorial, tu vai começar o memorial do zero ou vai pegar uma memorial na internet meio incompleto para você preencher cada um de uma forma, para você ter que reescrever todo ele a cada projeto que você desenvolve? Aqui não, aqui eu já tenho modelos prontos que nós desenvolvemos ao longo desses anos de projeto, que hoje já estão redondinhos e que a gente vai melhorando constantemente, mas já estão 100% prontos para a gente pegar, preenchê-los e entregar para o nosso cliente com muita facilidade e com qualidade. Então, todo esse material de apoio, tanto de normas técnicas, que sim, a gente precisa procurar norma, consultar norma, a gente não tem tudo na cabeça não, ninguém nunca vai ter. A gente tem isso com uma facilidade muito grande para encontrar esses arquivos. No template que a gente usa, a gente tem vários dessas ferramentas e desses auxílios técnicos dentro do template. Eu nem preciso sair do meu projeto para consultar uma tabela de norma, consultar um fator de potência, um fator de demanda, consultar o diâmetro que eu vou ter que usar no meu tubo de queda. Eu já acesso isso dentro do template, o que facilita muito. A informação tá ali, ó, tá nas minhas mãos à disposição. Além de modelos de proposta definida, completa, que realmente são eficazes na hora do fechamento de contrato, para você não montar cada proposta de uma forma e ter que reescrever ela toda vez que você vai ter uma nova proposta para passar, um projeto para analisar. Quando você recebe os projetos, os documentos do cliente, será que tem tudo ali? A gente faz uma primeira análise com um checklist completo de itens que a gente precisa ter, itens que a gente precisa receber, itens que precisa constar no projeto arquitetônico para a gente desenvolver as instalações com fluxo contínuo de trabalho, definições que o contratante, que a construtora precisa tomar para a gente desenvolver os projetos. Então, tudo isso a gente tem os materiais de apoio completo. Então, você aí construa uma documentação completa para o teu escritório, para o teu negócio. Se você for baixar da internet, pega aquele modelinho básico, que provavelmente você vai encontrar só o básico, e monte ele, complete ele para realmente ter a cara do seu negócio e ter tudo que tu precisa.
Comece a construir isso a partir de hoje, para que daqui a um tempo, daqui a alguns meses, você já tenha uma documentação mais completa que vai agilizando cada vez mais o teu fluxo de trabalho. Aluno Pro sabe disso, aluno Pro recebe todo o material que a gente tem aqui dentro do escritório justamente para facilitar esses processos, para facilitar o nosso tempo, o nosso desenvolvimento do projeto, porque realmente no dia a dia a gente sabe que faz diferença, que dá efeito ter essa documentação à nossa disposição e ter a documentação certa e completa para desenvolver cada tipo de projeto. O segundo erro que muitos profissionais cometem e causa uma insegurança muito grande, eu já tive muita insegurança na hora de precificar, erros muito constantes na forma de precificar. No mercado hoje tem várias formas de precificação, formas definidas e formas indefinidas de precificar um projeto. E eu quero trazer para você que a forma de precificação ela interfere diretamente no lucro que a gente vai ter lá no final. Não só no faturamento, mas sim no lucro. Então, quando a gente está precificando um projeto, a gente precisa ter assertividade do valor que a gente está passando para esse cliente, o que está incluso nesse serviço, qual a demanda de serviço que a gente vai ter, por quê? Uma forma muito comum de precificação é metro quadrado. Metro quadrado de uma residência de 200 metros quadrados, de outra residência de 200 metros quadrados, demandam trabalhos totalmente diferentes. Um tem só água fria, outro água fria e água quente, outro tem sistema de aquecimento solar, outro sistema de aquecimento a gás, outro tem uso de água da chuva para garagem, para limpeza lá do jardim do cliente, outro não vai ter água da chuva, um vai ter 300 pontos elétricos, o outro vai ter 100 pontos elétricos, então é muito diferente. Quando você cobra o mesmo valor por 2 projetos com a mesma metragem, o teu lucro no final é totalmente diferente, porque você não analisou o projeto, você analisou a metragem do projeto, pegando provavelmente um valor considerado do mercado, tantos reais por metro quadrado, do projeto hidro e do projeto elétrico. Sendo que se o teu projeto é um projeto com diferencial, com qualidade, com excelência, que realmente vá para a obra e funcione, entregue para o resultado do seu cliente, entregue resultado para o seu cliente, o valor não tem que ser levado mesmo à régua do mercado. Você tem que subir essa régua, você está em outro nível, você está um passo à frente, você vai entregar realmente para o teu cliente o que ele contratou, vai entregar resultado para o teu cliente, vai mostrar o diferencial para ele durante todo esse processo. Então, seguir média de mercado e seguir metro quadrado para você precificar, você não tem controle nenhum do lucro. Além de outras formas de precificação, como por exemplo, tabelas do CAL e do CREA, que são tabelas padrão que muitas vezes não condizem nem com a realidade do mercado. Quando a gente está falando até do piso salarial de engenheiro e de arquiteto, será que todo engenheiro e todo arquiteto ganha o piso? Nem instituições públicas seguem esse piso salarial. Quem dirá quando a gente empreender, que a gente vai receber o piso trabalhando com projetos, trabalhando com obra. Isso não é obrigatoriedade. Às vezes essas tabelas representam um valor totalmente ilusório, fora da realidade do mercado, fora do que a gente realmente precisa dentro de um escritório, fora da demanda que a gente vai ter com o projeto. Então não se adequam. Aqui a gente trabalha com um método de precificação assertivo que leva em consideração 2 fatores principais, além de outros fatores. O primeiro fator é a demanda de projeto. Qual que é a demanda que aquele projeto exige da gente? Qual o tempo que a gente vai prever para se dedicar para aquele projeto? Demanda. E o fator 2 é complexidade. Qual a complexidade daquela instalação? Vai ter bombeamento de subsolo, vou ter que bombear esgoto, vou ter que projetar um recalque, vou ter que fazer só reservatório superior, vai ter inferior e superior, vou ter que projetar uma instalação de aquecimento solar, vou ter que projetar reuso de água da chuva, vou ter que projetar sistema de tratamento de efluente, ou em frente ao lote já passa a rede coletora de efluente de tratamento, que eu nem vou precisar projetar isso para o meu cliente. Então aqui a gente leva realmente a necessidade que o cliente precisa para aquele determinado projeto.
a demanda e a complexidade de cada um dos projetos. A gente tem uma tabela com valores para cada tipo de serviço, para cada tipo de imóvel, de edificação, para preencher essa tabela e chegar num valor assertivo no final com controle do lucro. E ao final do projeto, também nessa mesma tabela, a gente sabe quanto que a gente demandou e quanto que sobrou de lucro lá no final por aquele projeto. E aí a gente vem com as análises de um escritório. Será que vale mais a pena pra gente fazer projetos residenciais, unifamiliares? Ou será que vale mais a pena a gente pegar edifícios de múltiplos pavimentos residenciais? Ou será que vale mais a pena pegar só casa de alto padrão de condomínio? Ou será que vale a pena fechar uma parceria com uma construtora que faz só residência de baixo e médio padrão? O que vale mais a pena para você? Como que você vai saber? Qual que é o seu cliente ideal? Qual que é o cliente que dá mais lucro para tua empresa? Sem essa tabela, sem essa forma de precificar, você não sabe. E muitas vezes você está desperdiçando o teu tempo em tarefas, em projetos e clientes que não vale a pena para o teu escritório. Não vale a pena para o teu negócio. Não vão dar a rentabilidade que você tanto quer. Então, corrija a forma que você está precificando. Precifique com formas e maneiras que tragam lucro para o teu projeto, que você tenha consciência disso. Que você consiga controlar o lucro que você tem por aquele determinado projeto para, assim, fechar propostas assertivas. A gente não fala só de fechar, de passar valor para o cliente. A gente está passando uma proposta do serviço que a gente entrega. Então, sim, a precificação ela não anda sozinha. Ela anda aliada muito ao tipo de projeto que você entrega, ao tipo de serviço que você presta, para daí sim fechar a proposta validando o preço que você cobrou, da forma de precificação que você cobrou. E o terceiro erro que muita gente, muito profissional comete é a metodologia. Não ter método para desenvolver projetos dentro do seu negócio, dentro do seu escritório. Eu também já passei tempo que eu não tive método. Hoje tenho um método completo de projeto, passo a passo, desde a captação de cliente até a fidelização desse cliente. Até quero mostrar aqui para você. Essa aqui é a capa do e-book do método de projeto que os alunos Pro também recebem. É um método de projeto que a gente aplica aqui dentro do escritório, que esse, no caso, é o passo a passo para o projeto elétrico. Como que a gente faz cada uma das etapas. A gente sabe exatamente o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe o que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois, como que a gente vai desenvolver o projeto, será que eu lanço as tomadas, será que eu falo com o meu cliente, será que eu lanço eletroduto, será que eu já dimensiono os circuitos, será que eu confiro os pontos com o projetista do arquitetônico, em que momento e de que forma eu faço cada uma dessas coisas. Com o método, a gente tem um fluxo constante de projeto. A gente não fica perdido nesse meio tempo. Eu já desperdicei muito tempo entre uma etapa e outra, sem saber o que fazer no projeto, ou de que forma fazer, ou tendo que refazer muitas etapas, tendo que voltar lá atrás e refazer distribuição de reservatório, distribuição dos eletrodutos em tomadas, que são etapas em sequências, que eu posso ter um planejamento completo do que eu vou fazer no meu projeto, com um passo a passo completo. Quando a gente não tem isso, realmente tem aquela incerteza do que precisa ser feito, como que precisa ser feito e a que momento precisa ser feito no projeto. E o método que você usa de projeto, ele impacta diretamente em todos os setores aí da tua empresa. Desde a captação do cliente, do diferencial, da proposta que você vai passar, da forma que você vai iniciar o projeto, da forma que vai ser as reuniões, da forma que você vai conduzir o passo a passo de projeto, da forma que você vai apresentar o teu projeto, da forma que você vai fidelizar ou não aquele cliente. Então, tudo isso, o método de projeto influencia em todas essas etapas, em tudo que envolve o projeto. Não é só desenvolver o projeto. O método de projeto que você aplica, que você faz hoje, pode ser o que está acabando com o lucro da tua empresa.
ou ainda por não ter um método de projeto, tá acabando com o lucro da tua empresa. Então agora você tem que desenvolver sim um método assertivo de projeto, para você ter controle do que você faz, para você ter padrão do que você faz, para você conseguir fidelizar clientes com o trabalho que você faz e realmente ter lucro. Quando a gente falou lá atrás sobre produtividade, a gente falou sobre isso, sobre fazer o projeto com a mesma excelência, com a mesma qualidade em menos tempo. Demandar menos tempo para aquele determinado projeto, desenvolvendo ele com as mesmas soluções, com o mesmo resultado para o nosso cliente. E dentro desse método de projeto, a gente tem o que? Várias etapas que são automatizadas, etapas que não precisam da nossa parte como projetista, etapas que algumas fórmulas, alguns cálculos, algum lançamento, a verificação de um ponto, tudo isso a gente faz dentro de um método de trabalho, que não influencia também só pelo software, mas sim sobre vários fatores, como os documentos que a gente tem, que a gente falou lá no primeiro erro, como a gente precifica, o que a gente falou no segundo erro, como a gente apresenta a proposta, como a gente apresenta o projeto, como é que a gente fideliza esse cliente. Tudo está relacionado. Então, monte a partir de amanhã um método de projeto para você desenvolver, um método que realmente abranja o negócio que você aplica, do que você aplica, o tipo de projeto que você faz, o tipo de serviço que você presta. Então começa a partir de amanhã a listar cada uma das etapas que você faz e depois você vai ajustar. Você vai ajustar se é melhor fazer aquela etapa antes, se é melhor fazer depois. Se aquela reunião de definição não era melhor você fazer antes de lançar os pontos no teu projeto. Então, monta o teu próprio método. Claro, se você já não utilizar um método pronto, ou se você não utilizar um método já que funciona, já assertivo, começa a partir de hoje, montar seu método para realmente fazer as coisas funcionarem aí no teu escritório. Olha só um depoimento que a gente recebeu de um aluno pró. Fiz projeto há uns 5 meses, muito parecido com esse que eu te mandei. Uma casa no mesmo padrão e com os mesmos ambientes. Devo ter demorado no mínimo o dobro do tempo para fazer. Vocês me deram clareza. Aquele e-book foi fundamental para aumentar minha produtividade. Então, isso quer dizer o quê? Que sim, o método realmente reduz o tempo de projeto. Imagina você fazer um projeto na metade do tempo que você costumava fazer, que você costumava demorar. O método de projeto te dá clareza do que você precisa fazer, da forma que você precisa fazer e quando você precisa fazer. Então começa a partir de hoje a montar o seu método para você realmente ter essa segurança que o aluno pró tem, do que precisa fazer, clareza do processo, clareza de como tratar o projeto do início ao fim, como realmente fidelizar o cliente com o projeto que você está desenvolvendo. Então é muito sobre isso, é muito sobre a gente fazer o projeto e sobre a gente fidelizar o cliente. Agora com esses 3 erros, eu quero que você pegue os 3 erros, as 3 recomendações que eu te dei e bote na prática amanhã. Que você aplique. Não tem como a gente solucionar erros só sabendo quais são os erros que a gente comete. A gente precisa realmente mudar a situação, mudar a realidade dentro do escritório para realmente funcionar. Então, bota a mão na massa a partir de amanhã e monta o material de apoio para você ter completo e certo para o seu tipo de projeto. Revisa a forma que você está precificando os teus projetos e começa a montar o teu método de projeto, o teu passo a passo de projeto para você ter essa clareza que o aluno pró tem, essa clareza que tem esse fluxo constante de projeto para você sim aumentar o lucro do teu projeto de instalações.